porque pouco a pouco as coisas estão começando a voltar. Gostaríamos de agradecer o Senhor por tudo que o Senhor nos dá, pela nossa saúde, pela nossa família. Fique com aqueles que não puderem estar na aula de hoje e abençoe para que a gente esteja aprendendo algo contigo e com a sua palavra. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei Então, se vocês estão me escutando, é porque eu tô de máscara. não, estou escutando sim. Tá Perfeito. bom. Eu vou apresentar minha tela para a gente começar a aula. Aqui. Estão vendo minha tela? Então, eu vou começar. Deixa eu ver se alguém mais falou que vai entrar ou não. Eu vou mandar o link pra Ana pra ver se ela entra. Tá, então eu vou esperar um pouquinho, mais 3 minutos. Mandei, aí agora é só falta ela ver. Tá, obrigada, Sara. Bom dia, tia Elisa. Bom dia, Bom tudo dia, bom? tia Elisa. Olá, Sara. Oi, tia. Quem mais está por aqui? Sara ali. É você, Natan? Quem que é a Dani Cebola? Ué, Ana? Ah, tia, sou eu, Danila, porque eu tô bagulhado com o negócio do YouTube. Ah, Danilo. Legal ter você aqui, Danilo. Que bom. Então, tá bom. Acho que a gente pode começar, né, Rebeca? Que bom ter Acho que vocês sim. aqui. Isso. Que Vou bom começar. ter vocês aqui, né? Vamos ter uma aula bem legal. E já tá para ler aí. Todo mundo enxergando o que a Rebeca colocou? Tem um nome escrito aqui, né? Eu já fiz a oração de começo com eles, tia Elisa. Eu tava só esperando para ver se alguém mais entrava, mas acho que a gente já pode começar, né? Acho que sim, né? Hoje é um dia meio diferente, até no culto de manhã tinha pouca gente, né? Por causa da eleição, tá todo mundo com horário meio esquisito, até eu também, por isso que eu cheguei um pouco depois. Desculpa. Eu fiz até uma aula mais assim, rápida, pensando nisso, da gente já, que né, almoçar, vai ser tudo meio bagunçado hoje. É. Então, Tá vamos bom. lá. Então, gente, a gente começou a nossa revista, né? Que é essa revista aqui, ó. Essa aqui é a minha branca. E aí eu dei a primeira aula, né? Que a gente falou um pouco sobre o profeta, depois a tia Renata continuou a falar um pouco sobre as profecias. E aí, semana passada, a tia Renata deu aula sobre o profeta Eliseu, tá certo? Então, hoje a gente vai aprender sobre um novo profeta, o profeta Isaías. Então, primeiro, vamos ler esse versículo, que eu não sei, acho que a tia Renata deve ter comentado sobre ele semana passada. Mas deixa eu abrir ele aqui, pra gente ler ele. Aqui. Que é Provérbios 29:18. Alguém pode ler para mim?
Calma que eu vou abrir. Tá. Tá procurando, Sara? Tô. É que, como eu tô acostumada com a minha outra Bíblia, e essa daqui não tem aqueles buraquinhos, aí demora mais. É depois de Salmos, Provérbios. Antes de Eclesiastes. E aí, Sara, tá achando? Eu tô quase achando. 29 e 18. Não havendo profecia, o povo que corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Isso, então esse é um versículo muito importante dessa. Obrigada, viu, Sara? Esse é um versículo muito importante dessa nosso tema, dessa revista nossa. E que então, o que está falando nesse versículo? Que se não tiver profecia, o povo ele se corrompe, mas aquele povo que guarda a lei, esse grupo sim, esse povo sim é feliz. Então vamos lá aprender sobre mais um profeta. Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu coloquei o fone para melhorar? Sim. Tá, obrigada. Então, quem que foi o profeta Isaías? O profeta Isaías, ele foi um homem, ele era um homem muito estudado, ele era um aristocrata que fala isso, ele era uma pessoa rica, ele era muito estudado, e ele falava muito bem, então tudo isso era uma característica dele, e quando ele começa essa história dele, é, ele era jovem, ele tinha 20 anos. Então, ele viveu e ele foi profeta num momento muito difícil da história do povo de Deus. Então, nesse momento que ele foi profeta, o reino de Deus, todo aquele povo de Deus, ele estava dividido em dois reinos, né? E Isaías, ele foi um profeta no reino de Judá. E aí, o que estava acontecendo? O povo estava se distanciando de Deus, o povo estava corrompido, estava acontecendo um monte de coisa que não era legal, que era, que era desagradável para Deus. E também eles tinham um rei que era um rei bom, que era o rei Uzias, e ele tinha acabado de morrer, e esse trono, né? O rei tinha morrido e o trono estava sem rei, eles estavam sem rei. E além deles estarem sem rei e tá uma confusão, os inimigos, que eram os assírios, eles estavam se aproximando. Então, eles estavam sem rei, os inimigos estavam chegando. E aí, Isaías vê toda essa situação, né, uma situação complicada, e ele vai ao templo para falar com Deus, porque ele via que parecia que não tinha saída, estava tudo muito bagunçado, tudo estava parecendo uma pandemia 2020. Tava tudo complicado e o governo estava complicado, o povo estava pecando muito. E aí ele foi orar. Ele foi lá, ele foi buscar Deus, ele ajoelhou e ele foi conversar com Deus porque ele sentia que não tinha solução. Então, Deus se revelou para Isaías quando ele vai lá buscar Deus. Isaías, ele precisava perceber que era Deus que estava no trono, né? Não no trono ali dos humanos, naquele trono do reino, mas era Deus que estava reinando sobre tudo o tempo todo. Então, eu vou ler
Isaías 6. Isaías tem vários capítulos que são curtinhos. Então, eu vou ler Isaías 6 e depois eu vou pedir para vocês lerem para mim versículos desse capítulo. Então, eu vou ler naquela versão que é a versão da linguagem de hoje, porque eu acho que ela fica mais legal da gente contar uma história. Então, o nome de Isaías 6, se vocês puderem abrir, Isaías é chamado para ser profeta. Então, eu vou ler. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. Isso é Isaías falando. O seu manto se estendia pelo templo inteiro e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com duas elas cobriam o rosto, com 2 elas cobriam o corpo e com 2 elas voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora que essa brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: Quem é que vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: Aqui estou, envia-me a mim. O Senhor Deus me disse: Vai e diga ao povo o seguinte: Vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não vão enxergar nada. Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender. Pois se pudesse, eles voltariam para mim e seriam curados. Até quando isso vai durar? Eu perguntei. O Senhor respondeu: Até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores, as casas fiquem completamente vazias e os campos sejam arrasados. Eu, o Senhor, mandarei o povo para longe desse país e as cidades ficarão vazias. E mesmo que fique no país uma pessoa em 10, ela também será morta. O que restarem serão como o tronco de um carvalho que foi cortado. O toco representa um novo começo para o povo de Deus. Então, o que ele está falando nesse capítulo? Isaías está lá no templo, ele vai orar para Deus, e aí Isaías está escrevendo esse capítulo, né? E ele fala tudo o que aconteceu. Então, que ele estava lá, e aí ele estava no templo orando para Deus, e aí Deus se revelou para ele. E aí apareceram serafins, né, que são como anjos, e aí ele está explicando, né? E aí acontece toda aquela imagem, né? Toda aquela revelação super grande, às vezes até assustadora, e tinha fumaça. E aí, quando ele vê isso, ele fica assustado, né? E aí, em Isaías 6:3, tem esses serafins, né? Então, o que esses serafins, esses anjos, eles falaram, né? Quando Isaías viu eles: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Então, em Isaías 6:3, a gente já vê que a esperança de Isaías ela não precisava estar nos homens, porque Santo, Santo, Santo era o Senhor e que ele estava no mundo inteiro e ele estava enchendo o mundo. E depois, quando Isaías vê isso, né, lá em Isaías 6:5, a experiência dele com Deus fez ele ver o pecado dele, e Deus dá esse perdão para ele. Então, quando ele vê tudo aquilo, toda aquela cena, e ele ouve que Deus é todo-poderoso, aí ele fala, né, ai de mim, eu tô perdido, porque os meus lábios são impuros, e eu tô no meio de um monte de gente que também é impura, e com os meus próprios olhos eu tô vendo o Senhor, eu tô vendo Deus todo-poderoso. E aí, um desses serafins vai até ele e dá o perdão para ele. Então, depois disso, Deus pergunta, né? Quem que eu vou enviar? Quem que vai para o povo falar a minha palavra? E então Isaías responde: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, isso é muito importante, esse momento, né?
Porque Isaías vê Deus, ele reconhece que Deus é todo poderoso, ele pede perdão, ele fica, né, ele sente o peso do pecado, ele pede perdão, ele recebe perdão por aquilo, e aí Deus lança, né, quem que eu vou enviar, quem que vai falar minha palavra, quem que vai levar as minhas profecias, e aí Isaías se coloca e fala, eu tô aqui e pode me enviar. E então, a partir disso, Isaías ele torna um profeta e ele começa a anunciar as palavras de Deus ao povo. Isaías é um dos grandes profetas, e lembra lá da primeira aula, não é porque ele era alto, ou porque ele era poderoso, mas porque o livro de Isaías é um livro grande, né? Tem muita história, ele traz muitas profecias. Então, alguém sabe me falar quem que Isaías anunciou que ia vir para o mundo um dia? Pode dar um chute, ou se sabe. Quem que Isaías anunciou? Ele fez uma profecia falando que alguém importante ia vir. Alguém sabe? Vou dar uma dica. Vou dar uma dica. Tem até música disso, hein, gente? Tem até uma música sobre. Ninguém sabe? Bom, então agora eu vou ler esse texto de Isaías, que é de 9, 1 a 7. Que aí a gente vai ter uma dica de quem é essa pessoa que Isaías está falando que vai vir. Isaías 9, de 1 a 7. Ó, o título é O Príncipe da Paz. Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naftali, mas no futuro ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica ao leste do Rio Jordão, isso é, a Galileia dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz, a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe desse muita felicidade. Eles se alegraram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão dos que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabastes com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo, pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi, o seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Então, gente, quem que é? Quem que é essa que nasce uma criança? Jesus! Exato! E essa criança vira o nosso rei. E não um rei que tem um reino, que tem um reino físico, que tem um castelo, que senta num trono. Não, ele envia o nosso rei eterno, conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Então, olha isso, gente. A gente está lá em Isaías, que é lá no Antigo Testamento, muito, muito, muito tempo antes de Jesus vir. E ele já está anunciando, Deus passa essa palavra para Isaías, e ele anuncia para o povo que vai vir uma salvação, e onde tinha trevas, né, um povo que estava perdido em trevas, e ele vai trazer luz. Então, para a gente ver essa profecia, né, lá em Isaías, ele já está falando da vinda de Jesus. Então, é isso que a tia Elisa falou, a gente tem até uma música. Então, gente, vamos abrir agora em Isaías 53. E aí... E principalmente chegando agora essa época de Natal, essas músicas são muito lembradas, né? Porque falam da vinda de Jesus, né? Sim, claro. Alguém pode ler para mim
até Isaías 53, de 1 a... Eu posso. De 1 a 9. Agora eu vou ter que procurar de novo. Meio que no meio da Bíblia, um pouquinho para frente. Um ao 9? Isso, Isaías 53, 1 ao 9. Ah, tá. Agora eu tenho que achar o 53. Um ao 9, né? Isso. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. É só difícil falar, que a gente ouviu, olhamos, tá? Pode continuar. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca por juízo, opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Isso. Obrigada, Sara. Então, nesse texto de Isaías 53, lá no Antigo Testamento, ele não só está falando da vinda de Jesus, mas ele vem e fala sobre a missão de Jesus. Então ele mostra, ele descreve
todo aquele percurso de Jesus, toda a história de Jesus e a morte de Jesus na cruz por todos nós. E ele fala várias vezes que ele sofreu, que ele apanhou, e que ele foi julgado, e que tudo isso ele sofreu por causa da nossa culpa, e é culpa nossa, por causa do nosso pecado. Aí, no final, ele fala, ele foi sepultado, ele foi enterrado, embora ele foi condenado, embora ele nunca tivesse feito crime nenhum, embora ele nunca tivesse mentido, porque Jesus, ele nunca pecou, porque Jesus, ele era santo. Então, ele fala coisas nessa profecia, como, por exemplo, no versículo 9, ele fala, foi sepultado ao lado de criminosos. Quando Jesus estava na cruz, ele estava ao lado de 2 criminosos. Então, lá antes, Deus já mandou essa palavra através de Isaías, mostrando para o povo que Jesus ia vir e como Jesus ia morrer e por que Jesus veio. Que ele veio e ele sofreu tudo isso por causa dos nossos pecados, para livrar a gente de uma morte que a gente merecia. Ele veio e salvou a gente, e ele deu a salvação para a gente. Então, é muito legal a gente ver, e é muito importante a gente ver todas essas profecias lá em Isaías. Isaías ele anuncia Jesus, né? E isso é muito legal. E aí a gente tem essa música, e depois escutem essa música em casa, é uma música muito bonita do Projeto Sola. E aí, ó, acho que todo mundo já ouviu, né? Ó, o texto de Isaías certinho, ó. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. E aí depois, essa música é muito bonita, gente. Depois vocês escutem ela, gravem a letra dela. Mas o Projeto Sola, eles fazem músicas que são bem o texto da Bíblia, né? Então essa música, ela fala... Tem todas no meu carro. Tem todas? Então, ó, escuta essa hoje, ainda mais que, né, a tia Elisa falou, tá chegando Natal, e aí a gente começa a ouvir mais essas músicas, né, que falam da vinda de Jesus, da missão dele, pra gente lembrar mesmo e guardar no coração. Então essa música é muito legal. E ela segue direitinho a ordem do texto. Então, tem umas palavras aqui que todas elas querem dizer essa coisa, esse pecado, né? Dolo, iniquidade, transgressão. São palavras diferentes que elas querem dizer o erro, né? Ele levou a transgressão, ele não teve dolo, quer dizer, ele não fez nada errado. Então, era tudo isso que estava, um monte de palavra aí diferente, mas para dizer a mesma coisa. Ele não errou, quem errou é o homem, né, é a gente, mas ele que sofreu tudo isso em nosso lugar, né, essas palavras novas aí, talvez para a gente, né, mas elas falam isso que a Rebeca falou, né. Todo esse texto, né, ele mostrando isso mesmo, e ele mostra muito, e assim, dói na gente, né, ele mostra todo o sofrimento de Jesus, né, e é um texto que fala de forma muito, muito assim, muito verdadeira, muito assim, tudo aquilo que Jesus sofreu, né, como que doeu, como que a cruz foi uma coisa, né, cruel, como que tudo que ele passou foi muito dolorido, foi terrível, mas ele passou por amor a gente, ele passou para livrar a gente, então pra gente sempre lembrar desse sacrifício que a gente não consegue nem explicar, né, tem nem como... E eles falavam muito também sobre as ovelhas, porque era um povo que tinha muito isso, né, se a gente fosse falar, talvez a gente falasse o quê? De cachorro, que muita gente tem cachorro, sei lá, né, os animais de casa. Era um povo que tinha muitos sítios, e eles tinham suas ovelhas, suas cabras, então por isso que tem muitas comparações
que são com aquilo que o povo vivia, que era para eles entenderem o que estava sendo explicado, né? Então, falava das ovelhas. E a ovelha é um animal meio, sim, meio burrinho, ele precisa sempre cuidado, né? Então, por isso que precisa ter um pastor, que é um cara que cuida das ovelhas, porque senão ela vai andando, ela não enxerga direito, ela vai andando, ela não vê onde tem perigo para um barranco para ela cair, ela não vê onde tem árvore que ela se enrosca, ela não vê nem direito onde tem muita comida, então o cara precisa, o pastor, né, precisa pôr ela perto de onde tem comida. E a ovelha desgarrada é aquela que sai de perto de onde está o pastor, onde está o guia, onde estão as outras ovelhas, e ela foge meio até que sem querer, às vezes até porque ela vai pelo cheiro da comida, sei lá. Mas é a comparação da ovelha, porque é o que eles entendiam. E ele fala que a gente era ovelha desgarrada, cada um se desviava para um lado, que nem as ovelhinhas, elas vão andando, mas Jesus vem e junta todo mundo, né? Ele junta a gente, por isso que ele é o nosso pastor, né? Ele compara a gente com as ovelhas, que a gente precisa ter o cuidado de Jesus, a gente precisa ter o cuidado dele, para estar junto, unido, vivendo em comunhão. E aí, ele foi o cordeiro, que também é outra imagem que eles entendiam bastante, outro animal que eles entendiam, e falava que, e quando eles iam matar os animais para comer, né, isso é uma coisa natural, até hoje acontece, né, gente? E o frango que a gente come e o bife que a gente come não é assim bonitinho, né? Os animais vão e eles morrem, né? E lá os cordeiros também iam e morriam, e o lugar que mata os animais chama matadouro. Então eles comparam a morte de Jesus com a morte do cordeiro no matadouro. E tem animal que não gosta de entrar naquela fila, eles estão vendo que eles têm que ser guiados num jeitinho para ir para o matadouro. E ele compara, Jesus sabia que ia morrer, mas ele foi sem brigar, sem achar ruim de estar naquele lugar, porque ele sabia que aquilo era por amor, né? Era por obediência a Deus, e ele fez aquilo por obediência ao Pai e por amor a gente, né? Um cordeiro talvez fosse, sei lá, querer sair daquele lugar, não sei, né? E tosquiador é o cara que tirava o pelo das ovelhas, tirava o pelo dos carneiros e acabava matando o animal para depois servir de alimento, né? Sim. Bom, era só para contextualizar um pouquinho, para a gente entender por que está falando de cordeiro, Ovelha, né? O que tem isso a ver, né, gente? Sim. É muito legal isso, né? Porque ele usa de palavras que as pessoas entendem para ele conseguir passar a imagem, né? Hoje em dia eu teria que passar, às vezes, né? Usar uma analogia com o computador, com o celular, mas naquela época ele tinha que passar para o povo uma imagem que as pessoas entendessem, né? Então ele foi maltratado como um animal, ele foi abatido como um cordeiro, e as pessoas começavam a criar uma imagem na cabeça e a entender a mensagem. Então, o que a gente pode aprender com o profeta Isaías? Então, primeiro, a gente aprender a confiar em Deus, mesmo em meio ao caos. Então, quando ele estava lá no meio daquela bagunça, o rei tinha morrido, os inimigos estavam chegando, o povo estava todo perdido, cheio de pecado, ele vai para o templo e ele ora para Deus, ele vai procurar Deus. E então, e aí os anjos aparecem para ele e falam, santo, santo, santo é o Senhor, e ele ocupa o mundo inteiro. Então, uma coisa que a gente pode aprender com o profeta Isaías é confiar e buscar a Deus, mesmo quando está tudo uma bagunça, mesmo quando está tudo um caos, mesmo quando a gente está numa pandemia, e tem uma pandemia, e aí o governo está uma bagunça, e o mundo está uma bagunça, e nesses momentos confiar em Deus, porque Ele está acima de tudo, e Ele reina sobre tudo. Então, por mais que a gente tenha, né, nossos reis, presidentes, prefeitos, hoje tem eleição, né, e são pessoas que, né, guiam as nossas questões aqui, né, as cidades, os países, a gente tem que saber que a gente tem, acima deles, a gente tem Deus. Deus é o nosso rei dos reis, ele é o maior de todos, apesar de qualquer pessoa que esteja na Terra, apesar de guerras e confusão e de governos ruins, governos bons, Deus está acima de tudo, e a gente tem que confiar nele em primeiro lugar. Em seguida, outra coisa que a gente pode aprender com o profeta Isaías é se dispor para o trabalho que Deus chama a gente para fazer, ir para onde Deus manda a gente ir.
Então, Deus pergunta, né? Mas quem que eu vou enviar? Quem que eu vou mandar para passar minha palavra? E aí Isaías, ele se prontifica e ele fala assim, eis-me aqui, eu tô aqui, envia-me a mim, me envia. Então, Deus, eu tô aqui, me manda para onde o Senhor quer que eu vá. Então, hoje em dia, né, a gente já não tem mais os profetas, mas mesmo assim, isso não significa que Deus deixe de enviar a gente para os lugares, ou Deus deixe de dar missões para a gente cumprir. A gente tem que estar com o nosso coração aberto e com a nossa cabeça no lugar certo para a gente ouvir, né, e sentir para onde que Deus está mandando a gente. Então, não necessariamente Deus quer que a gente vá servir lá na África, levar a mensagem para povos que, né, nunca... Deus quer que muitas pessoas façam isso, não é à toa que Deus levanta muitos missionários, né? Então, e tá a nossa parte também ajudar esses missionários a irem para esses lugares distantes, para levar a palavra de Deus, assim como os profetas mandavam, iam antigamente, né? Então, Deus levanta várias pessoas em lugares diferentes, cada um no seu lugar, para fazer o trabalho dele. Às vezes ele levanta uma pessoa aqui de Campinas para ir numa cidade lá do interior, do Nordeste. Às vezes ele levanta uma pessoa lá de São Paulo para ir lá para a África, para ir lá para a Ásia, para enviar a palavra dele. Às vezes ele levanta a gente na nossa casa para falar para o nosso vizinho. Então, não existe essa graduação de o que é maior, o que é menor. Deus, ele dá uma missão para cada um. Ele levanta cada pessoa, ele sabe o lugar que aquela pessoa tem que ir, e ele manda cada pessoa para o lugar que ele acha melhor. E a gente tem que estar preparado para ouvir e falar, essa é a vontade, é isso que eu tenho que fazer, e a gente tem que aprender a se dispor, que nem Isaías fez, para Deus chamar e a gente falar assim, eu tô aqui, eu vou. Então, às vezes a pessoa vai ter um chamado para ir para longe, de ser um missionário transcultural que vai para outra cultura. Às vezes Deus tem um chamado para você servir ali no seu trabalho. Às vezes você vai ser um advogado e aí Deus vai te usar sendo um advogado. Você vai ser um médico e Deus vai te usar como médico. Você vai ser professor e Deus vai te usar como professor. Então, é a gente se dispor, a gente se colocar para Deus e falar, Deus, eu tô aqui, me envia, eu vou. Independente de como seja e para onde seja. Outra coisa que a gente aprende com o profeta Isaías é a gente ter responsabilidade com a palavra de Deus e mostrar ao povo de Deus como essa palavra é séria. Então, Isaías, ele tem responsabilidade com o que Deus falou e manda ele falar para o povo, e ele leva as palavras para o povo de maneira responsável. Então, né, naquele que eu li primeiro, que era Isaías 6, eu acho, era Isaías 3, que Deus se revela lá para Isaías e aí ele fala tudo o que vai acontecer com o povo, e acontece coisas que são, né, assustadoras para o povo. Deus destrói as cidades para mandar o povo para um lugar novo. Que Deus fala, né, eu vou destruir tudo e a gente vai começar do zero como uma árvore nova que nasce, né, uma árvore como um broto novo. Então, Isaías, ele tem a responsabilidade de passar para o povo aquilo que Deus falou para ele. Ele não chega e muda a palavra de Deus, ou ele dá uma disfarçada. Não, ele tem responsabilidade com o que Deus fala e ele passa aquilo para o povo. Então, uma coisa que a gente tem que aprender com o profeta Isaías também, a gente ter responsabilidade com a palavra de Deus, a gente interpretar a Bíblia da maneira certa, a gente olhar para a palavra de Deus, né, que a gente tem, que é a Bíblia, e levar ela a sério. Isso aqui que Deus fala é sério, eu não posso brincar com isso, eu não posso mudar isso para ficar legal para mim, não. A gente encarar com responsabilidade, assim como o profeta Isaías fazia. Então, essas são coisas muito legais que a gente pode aprender com ele. Então, gente, era isso para hoje. Eu queria saber agora se alguém tem algum pedido de oração. Deixa eu ver aqui, isso. Tá. Alguém tem pedido de oração? Deixa eu ver, ó, tem a Ana. Acho que o Miguel caiu, não tá mais. Então tem a Ana, a tia Elisa e a Sara. Deixa eu pôr. Tem eu. Então, quem tem pedido de oração, agradecimentos, pedidos?
Deixa eu ver. O meu é mesmo de sempre. Hum, É pela família e pela escola. tá. Como é que... Vocês já começaram suas provas, Sara? A minha começa dia 30 de novembro. Tá, ok. E as suas, Rebeca? Eu também vou ter que pedir pelas provas, porque Ah, as minhas estão para estar mais ou menos acontecendo, né? E aí eu volto para a faculdade essa semana agora, então pedi também por essa volta, né? Pelas provas e pela volta presencial. volta presencial. Ah, tá. A Ana tá colocando aqui no chat, né? Pedir para que estude para as provas, pela família. Pela família, você quer agradecer ou quer pedir alguma coisa, Aninha? Agradecer. Ah, que bom. Que bom. Eu quero agradecer pela melhora da Esther e do Lucas, que tiveram Covid, mas ainda estão, principalmente a Esther, ainda não está totalmente sarada, sabe? Uhum. Ela teve uma melhora, já passou todo aquele pico e tal, tem um certo número de dias e tal, já passou. Ela teve uma melhora e estacionou, entendeu? Ela ainda não sente o gosto de tudo, ela ainda não sente o cheiro de tudo, que isso, sabe que demora um pouco, né? Mas E é chato, né? que isso venha logo. E ela tá chateada com isso, né? Porque Ah, ontem mesmo ela tava comendo uma pizza, alguém perguntou assim, mas você tá sentindo o gosto daquele queijo que você não gosta? Ela fez uma cara tipo assim, entendeu? E então é mais o emocional, né, que abala muito, né, gente? sim. Cansativo também, né? Ter que ficar em casa, não poder trabalhar direitinho. É. Bem chata a situação. E... Bom, mais algum pedido de alguém? Agradecimento? Eu quero pedir pela faculdade, porque tá tudo bagunçado, né? Por causa do corona. Então tá tudo muito bagunçado. A gente vai voltar, mas a gente não sabe direito como, a gente não sabe como vai ser, tá tudo muito incerto. Aí a gente já tava com férias marcadas, e agora a gente não sabe se a gente vai ter férias, mas ao mesmo tempo tá todo mundo muito cansado, todo mundo precisando muito de férias. Então, pedi por isso, né? A gente já tinha até marcado viagem, assim, para descansar, mas agora tá tudo bagunçado. Então, pedi por isso. Eu tô louca pra que chegue as minhas férias, sabe? É a minha contagem regressiva desde que começou novembro. Tá certo. Porque às vezes parece que quando a gente tá à distância, assim, a gente não tá cansando, mas eu acho que cansa mais do que o normal, viu? E vai voltar todo mundo, a faculdade inteira vai voltar alguns anos? Como é que tá, Rebeca? Então eles estão voltando de trás para frente, de cima para baixo, né? Dos mais velhos Ah. para os mais novos. Então agora eu tô no meio da faculdade. Então eu volto agora. E aí a gente não sabe, não sei os mais novos, assim, a gente vai estar voltando. Acho que os mais novos mesmo só voltam ano que vem. Tá. Mas assim, eu vou voltar para ter, acho que 3 semanas de aula e depois vou ficar de férias de novo. Mas é uma coisa meio apreensiva mesmo, né? Pois é. E agora a gente vai para lá e a gente se expõe ao risco, né? Porque é uma faculdade de hospital, né? Isso é bem complicado, é chato, né? Também a gente depois tem que ficar tomando mais cuidado, porque agora eu vou entrar em contato com o hospital. Uma coisa arriscada. Eu comecei a fazer fisioterapia pro meu braço, né? Eu tava fazendo outro tipo de tratamento no começo, né, gente? Tava tomando aquelas injeções para desinflamar. Agora eu comecei a fazer fisioterapia bem específica, mas estou fazendo fisioterapia online também, para não precisar ir lá na clínica. Né? Então, assim, é um meio termo, né? Vamos ver como é que vai sair isso, né? Mas que Deus ajude também a fisioterapeuta, que amém, para que isso funcione, né? Sim, claro. Então vamos lá. Não, pera. Ai, Eu tenho um diga. agradecimento. Fala, linda. As coisas estão voltando ao normal, já tá voltando a escola dominical aqui. Essas coisas, sabe? Que tá voltando ao normal. Uhum. Parece que tá melhorando, né? Que os cultos voltaram, né, Sara? Então tá a escola ótimo. dominical voltou, é isso aí. Então, Alguém quer orar por isso, pelos nossos pedidos? Então vamos fazer assim.
Eu vou orar pelos pedidos e depois a tia Elisa ora para finalizar e pelo nosso dia, pode ser? Pode, com Vamos certeza. lá, eu vou orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por mais um dia que podemos aprender um pouco mais sobre ti, Deus, que podemos aprender sobre a sua palavra, em especial pelo profeta Isaías. Deus, nós temos agradecimentos e pedidos ao Senhor. De início, gostaríamos de agradecer, Deus, agradecer porque estamos voltando às coisas presenciais gradualmente, Deus, agradecer porque a situação parece estar caminhando melhor, Deus, mas ao mesmo tempo pedir para que o Senhor esteja conduzindo as pessoas e dando responsabilidade para que podamos voltar às coisas aos poucos, mas voltar da maneira certa, Deus. Deus, queremos pedir pelas nossas famílias, que o Senhor esteja abençoando, queremos agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado e pedir que o Senhor continue cuidando de nós, Deus. Cuide da família da Sara, da família da Ana, da família da Elisa, cuida da minha família também, Senhor, e daqueles que não puderam estar na nossa aula de hoje, Deus. Deus, queremos pedir que o Senhor esteja nos conduzindo na escola e na faculdade, Deus, que o Senhor esteja nos ajudando nessa reta final de ano, ajudando-nos a estudar para as provas, a fazer os trabalhos, ajudando para que a gente possa ir bem e para que a gente possa passar de ano, passar de semestre, com tudo tenha dado certo, Deus. Pedir que o Senhor esteja nos ajudando a aprender também, Deus. Queremos pedir pelas voltas, especialmente pela volta da minha faculdade, Deus, mas também pela volta das escolas, para que o Senhor esteja conduzido da melhor maneira possível, para que as coisas possam se organizar, Deus, para que as coisas possam correr de uma maneira responsável, mas que de uma maneira boa também, Deus. Pedir para que o Senhor esteja nos ajudando nessa reta final de ano, nos dando ânimo e esteja abençoando as nossas férias futuras e ajude-nos a lidar com as expectativas disso, Deus. Deus, queremos pedir em especial pelo Lucas e pela Esther, que estão se recuperando do Covid, Deus esteja com eles, ajude para que eles tenham uma recuperação completa, Deus, para que não fique nenhum resquício de sintoma, para que a Esther em especial volte a sentir gosto, a sentir cheiro, Deus esteja cuidando da sua filha, para que tudo possa voltar ao normal e eles recuperem disso de uma maneira boa, Deus. Pedir também pelo braço da tia Elisa, para que o Senhor esteja abençoando ela durante a fisioterapia, para que tudo ocorra bem, para que ela possa ter alívio da dor, para que ela possa melhorar, Deus. Queremos agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado, por mais um dia, e pedir hoje em especial pelas eleições que estão acontecendo, Deus, que o Senhor esteja guiando da melhor maneira possível, para que as pessoas não se exponham a muito risco ao ir votar, e para que o Senhor eleja, Deus, ao redor do Brasil todo, pessoas, Deus, e que o Senhor esteja lembrando que o Senhor é o nosso rei e o Senhor é o governante de todos os governantes, Deus. É isso que te pedimos e te agradecemos no dia de hoje. Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 Pai de amor, obrigada, Senhor, porque a gente pode estar aqui conversando, porque a gente pode estar aqui orando, porque a gente pode estar aqui lendo a tua palavra, Pai. Obrigada pela aula, obrigada pelas pessoas aqui presentes, Senhor, obrigada também por aqueles que não puderam vir por algum motivo, Pai. Esteja cuidando da família de cada um, Senhor. Obrigada, Pai, pelo seu cuidado, obrigada porque muitas vezes o motivo de oração é agradecimento mesmo, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo cuidado das famílias, pelo cuidado da família da Sara, da Ana, da Rebeca, pela recuperação que o Senhor tem dado a cada um, Senhor, pelo que o Senhor supre as necessidades de cada um, Pai. Obrigada também pelo Danilo que esteve aqui, Senhor. Obrigada pela vida do Miguel também, Pai, que hoje não está aqui, mas muito obrigada, Senhor, pela família de cada um, Pai. Esteja cuidando, Senhor, para que eles possam estar estudando, para que eles possam estar prestando atenção nos exercícios, nas aulas, e colocando, Pai, nas provas, nos trabalhos, aquilo que eles têm guardado e dá sabedoria a eles, Senhor. Cuida, Pai, para que essa ansiedade de prova, que isso passe, Senhor, que eles fiquem tranquilos e que logo chegue, Senhor, esse final tão esperado, Pai, para que eles possam descansar a mente, descansar o corpo de tanto tempo de estudo, Senhor. Obrigada, Pai, porque eles têm possibilidade, todos nós temos aqui a possibilidade de estar estudando mesmo remotamente, Senhor, e cuida daqueles, Pai, que estão tendo dificuldades em ter esse tempo de estudo, nesse tempo diferente que a gente está tendo com essa pandemia, Pai. Eu quero te agradecer porque mesmo com esses familiares que pegaram Covid, não foi nada tão sério, Senhor, muito obrigada, Pai, e dá a cura completa a eles, Senhor, por favor. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor esteja ajudando a cada um aqui,
nesse domingo, que o Senhor esteja guardando o nosso dia, que o Senhor esteja guardando os pais, aqueles que vão votar, que o Senhor esteja dando proteção, Senhor, proteção de saúde, que o Senhor esteja dando sabedoria em quem votar, para que a gente possa estar elegendo aquele que o Senhor tem como desejo, Pai, para que seja o governante da nossa cidade. Cuida do nosso país, Senhor, cuida da nossa cidade, Pai, para que a gente possa ter melhores momentos, Senhor, melhor espaço para viver e uma cidade que a gente possa estar se alegrando de viver, Senhor, e que a gente possa fazer a nossa parte, Pai, assim como Isaías falou, que o Senhor possa estar nos enviando a falar de Jesus, a falar de Ti, a falar do Teu amor, aonde a gente estiver, Senhor. Obrigada, Pai, pelo exemplo de Isaías, e que a gente possa estar aprendendo cada vez mais, e que a gente possa estar fazendo aquilo que a gente aprende cada vez mais, Senhor. Obrigada mais uma vez, ó Pai, por esse dia, eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Então, gente, é isso, bom domingo. Então, de tarefa, eu deixei para vocês pesquisarem alguma profecia de Isaías, ele tem muitas, né? Isaías tem muitos capítulos. Então, pesquisar uma profecia, pode pesquisar no Google e depois ver o texto na Bíblia e ver qual mensagem que ela traz. E vamos ouvir essa música de Isaías 53, essa música é muito legal, vamos decorar a letra dela. É isso. Bom domingo. Legal. Então tá bom. Bom domingo, pessoal. Bom dia para vocês. Bom dia, gente. Beijo. Tchau, pra tchau. todos. Beijos. Tchau, Sarinha. Tchau, Aninha.